Olá, sexto ano, meus queridos. Hoje, ainda na parte da unidade, da unidade 4 de múltiplos e divisores, hoje nós iremos aprender um pouco sobre os números primos, tá? Que são os números muito importantes para o estudo da matemática e principalmente nessa tua fase aí do sexto ano que você apresenta, em que agora a gente vai começar a falar, né, de uma parte bem específica mais à frente, né, que tem tudo a ver com o número primo. Se você não souber identificar o número primo, automaticamente não vai ter condições de entender o que é uma fatoração, mais à frente depois o que é o MMC, MDC, que são assuntos que estão diretamente ligados ao estudo dos números primos, tá certo? Então a gente tem que entender muito bem o que vem a ser. É bem simplesinho, e se você ainda assim não tiver condições de aprender, digamos assim que dá para dar uma decorada, porque os principais números primos que a gente trabalha, né, na série de vocês são os números primos que estão entre 1 e 50, tá? E aí eu fiz até uma tabela para você que está no teu material ainda, né, lá no teu livro, que vai te ajudar bastante a entender com mais ênfase aí quem seria esses valores chamados de números primos para a matemática, tá certo? Então, bora lá, né, dar continuidade aos nossos estudos aí. Lembrando que esse assunto está integralmente na tua página 119 a 121, tá certo? Tirei tudo de lá, inclusive as imagens, tá? Então, bora lá. Tá? Olha só, primeiramente, quando a gente pensar em número primo, eu quero que a gente faça essa pequena alusão que o teu material fala. Cada número parece ser divisível por vários números menores que ele. Tá? Cada número natural parece ser divisível por vários números menores que ele, é o que ele está dizendo. Por exemplo, como assim? O número 8. Que são números divisíveis? São os números que são dividíveis ao mesmo tempo pelo 8. Ou seja, quais são os números que o 8 divide? A gente sabe que o 8 ele pode dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Como eu tenho certeza, professora, é só pegar os números que estão entre 1 e 8 e sair dividindo, ou então lembrar dos critérios de divisibilidade que foi visto anteriormente, tá? Mas lembrando, o 7, que está pelo meio 3, o 5, né? Nunca seria o divisor de 8, até porque ele é um número par, tá? Então essa é uma dica importante aí, ó. 27. Quem são os divisores de 27? 1, 3, 9, 27, tá? 54. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Pode ver que ele tem vários divisores. Porém, gente, assim como tem números que têm mais de um divisores, existe um grupo especial de números que tem somente dois divisores. E esses divisores eles sempre o número 1 e ele mesmo. Olha que interessante, dá uma olhada. Olha o 17. Se você ir atrás do divisor 17, você vai perceber que o 17 só divide dois números. Que números são esses? O 1 e o 17. O 2, o 3, o 5, os números estão dentro lá, nenhum você vai ficar a vida inteira tentando aí, até porque lembra, ser divisor, divisível, é quando a divisão é exata. Não quer dizer que essa... Ah, você vai dar sei lá, número... Eu coloquei na calculadora e deu um ponto alguma coisa lá. Pois é, só que é uma divisão, mas é uma divisão decimal. Aqui nós estudamos somente divisões exatas, aquela que o resto é zero, tá? Se você pegar o 211, tu vai perceber que ele também só tem dois divisores, o 1 e o 211. Tá percebendo um padrão aí? 967, então ele só tem o divisor 1 e o próprio número 967, tá? Com isso, gente, vai acontecer o quê? Esses números que têm o estranho padrão de serem divisíveis apenas por dois números, sendo que um deles é que um ele mesmo, vem atraindo a atenção de matemática nos últimos 2.500 anos. Olha só o tempo de estudo dos números primos. Esses números que têm esse padrão são chamados de números primos. Olha que legal. E quem vai ser, professor, o número primo para matemática? Vai ser todo número natural maior que 1, ou seja, 1 não entra, que só é divisível por dois números naturais. Que números são eles? O 1 e ele mesmo, tá? Ah, legal. Então eu já sei a definição formal. Como é que eu sei que o número é primo? Aí que vai entrar ainda no teu livro. Olha, o que ele fala? Como saber se o número é primo? Para responder essa pergunta, a gente vai analisar dois exemplos, tá? Que está no teu material. Primeiro eu peguei o número 91 e eu comecei a testar. Olha aí, para saber se 91 é primo, a gente tem que verificar se ele é divisível por esses números aqui, ó. 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Até 90, ou seja, você pegar todos os números que começam em 1 até o antes dele, que é o 90. E o 91 também. Você deve testar se essa divisão é exata. Quando você for fazer isso aí, vai perceber que o 91 ele não vai ser primo. Por quê? Porque olha o que acontece. Utilizando os critérios de divisibilidade, fica fácil de dizer quem é o divisor de 91. E eu já sei que o 91 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Porém, quando você vai lá no 7, tá? Percebe que a divisão de 91 por 7, olha quanto é que ela dá.
13, porque 13 vezes 7 dá certinho 91. Ah, que legal, né? E se eu achei um número que não é 1 e nem o próprio 91, tem um número no meio que já é, então já faz com que esse número não seja primo. Então, essa é a proposta de achar primo. Mas o que é interessante, como eu falei, você não precisa ficar testando. Já já eu vou te dar uma tabela de valores que já são primos e simplesmente você dá uma decorada, não é? Não precisa ficar sair dividindo. Ah, se é o número de 70, como é que eu sei se ele é primo ou não? Se você não tivesse essa ideia da tabela, você teria que ir achando, né, os divisores comuns de 70. Mas nesse caso aqui, que eu já vou te dar uma dica melhor, você não precisa, tá? Então, nesse caso aí, como a gente percebeu que ele também dividiu o 7, então a gente provou que o número não é primo, tá? Agora, quando você pega o 17 e começa a testar os divisores de 17, ó, 2, 3, 5, 4 e assim por diante até 16, você verá que esse número não é divisível por ninguém, a não ser o 1 e o próprio 17. Opa, se ele é divisor só do 1 e do próprio número, que é justamente o conceito de quem? De número primo. Perfeito. Se é o conceito de número primo, é porque 17 é o quê? É um número primo. Ah, legal, né? Com isso, existe, como eu te falei, uma técnica, que foi um cara chamado Aristóteles. Ele criou um quadro chamado Quadro dos Números Primos, em que ele ensina uma forma de você saber quais são os números primos, para não ter que ficar fazendo a divisão total. Então, como é que ele usa esse método, tá? Lembrando que Aristóteles era um matemático que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo, tá? Já já eu te conto um pouco da história dele. E ele chama esse formato aí de crivo de Eratóstenes. Qual vai ser a ideia? A gente vai escrever números de 1 a 50, já já vou construir para você. A gente vai arriscar o número 1, porque o 1 não é primo de ninguém, tá? Circular o próximo número, que é 2. E depois a gente vem riscando todos os divisores de 2. Quem é divisor de 2? 2, 4, 8, 10, 12, né? E vai embora. Depois a gente vai circular o próximo número que vem depois de 2, que é o 3, e fazer o mesmo procedimento, né? A gente vai simplesmente riscar todas divisível por 3. Quem é divisível por 3? 6, 9, 12, 15, 18 e por aí vai. E o quinto passo, o próximo número seria o 4. Vamos riscar, porque ele já foi falado anteriormente que ele não era um primo, né? Circular o próximo, que seria o 5. E aí começar a riscar todos os múltiplos de 5, que é 10, 15, 20, 25. E assim a gente continua até que não haja nenhum número para ser riscado. Quando sobrar, olha aqui essa tabelinha está lá no teu livro, olha o que aconteceu. Todos esses que estão riscados aí foi o que a gente fez pelo processo lá do Aristóteles, tá? E todos que estão circulados, o que vai significar? Adivinha? São para a gente os números primos, de 1 até 50. Basicamente, os números primos vão ser ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esses são o que a gente chama de números primos de 1 até 50, tá? E com isso, gente, esse cara aí, né, ajudou a gente a saber que números são. Como a série de vocês já estão muito pequenininha, né, uma série pequena de sexto ano, a gente não é obrigado a saber se o número depois de 100 é ou não primo. Mas na dúvida, se cair numa prova, em algum lugar que você precisa provar, é só você testar vendo se tem mais de 2 divisores, tá? Se tiver, não é primo. Se tiver só 2 divisores, 1 e ele mesmo, seria primo, tá certo? Com isso, olha aí, lá no teu material ainda tem a parte que ele conta sobre a história do Aristóteles, que é interessante saber da onde que surgem esses conceitos, né, e tudo mais. Então, quem foi o Aristóteles? Ele foi um famoso matemático que nasceu em Cirene, cidade grega, né, ao norte da África, há mais de 2000 anos, por volta de 236 a.C. Além de matemática, ele estudou e escreveu sobre filosofia, poesia, astronomia, geografia, história, etc. Ele sofreu muitas influências do Pitágoras, tá? Que foi um grande matemático também na época. O que é interessante falar, gente? Como eu sempre digo para vocês em sala, os grandes matemáticos, eles não eram só matemáticos. Eles eram matemáticos, astrônomos, filósofos, gregos, né? Gostavam muito de poetas. Eles gostavam da história, porque a ideia de conhecimento no passado, de ter o conhecimento, era você ter o que tinha. Quanto mais conhecimento adquirido você tinha, mais estudioso, mais inteligente você era. Era por isso que eles se interessavam tanto por todas as áreas, tá? E além disso, ao estudar os números primos, ele criou o quadro de eliminação progressiva, que foi o que eu te mostrei, o livro de Aristóteles, né? Qual ele tornou fácil determinar se o número é primo ou não.
Amplamente usado a partir de então, seu método hoje consta com manuais de aritmética, nos quais aparece como crivo de Aristóteles. Crivos são o que para a gente? Objetos parecidos com peneiras, cheio de furos, ou seja, você joga tudo que não presta, né, o que você não quer, e fica só o que nos interessa. Veja assim que fica a sequência dos números naturais quando você retirar os números que não são primos, tá certo? Ou seja, gente, isso foi a ideia do Aristóteles. Quando ele criou, né, essa tabelinha aqui, foi justamente para quando você, se já está cortado todo isso aqui, é porque basicamente estou dizendo para você, decora que os números primos são esses números principais primos, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São os primeiros 50, né? Os primeiros múltiplos que estão entre 1 e 50 e os mais utilizados para nossos cálculos no momento, tá certo? Então, com isso, gente, esse aqui era o cara, tá? Aristóteles. Ele viveu entre 276 a 194 a.C., tá certo? Nessa parte de números primos, o livro ele não tem grande informação, ele deixa apenas um exercício na página 121, são somente 4 questãozinhas, mais de reconhecimento, o que vem a ser um número primo e tudo mais, tá? Quero que você vá lá, tente resolver, tá? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, vê com calma, e aí você vai ter condições suficientes de entender com calma e resolver tranquilamente as questões que estão à frente, mas lembrando que eu vou estar mandando para você, claro, a resolução de todas as questões que foram, né, orientadas aí para você. Tudo bem, galera? Então é isso, meus alunos. Um grande beijo, um grande abraço. A tia tá morrendo de saudade de vocês e até o nosso próximo vídeo.